Olá, pessoal. Esse é o quadro Conversa com o Especialista, né? E no vídeo de hoje a gente vai conversar com o Vicente que é especialista, né, em análises atmosféricas, é o cara que, eu te confesso, Vicente, que sempre que eu vejo essa demanda, né, modelagem atmosférica, problema com odor e tal, eu sempre lembro de ti, cara. Sei que a gente ainda não conseguiu fechar muita coisa, mas tu é o cara que sempre vem na minha mente, né? E eu queria que tu te apresentasse um pouco, a ideia é a gente bater um papo aqui, para o pessoal entender o teu trabalho, entender a tua empresa, né, a Aire Consultoria, que trabalha especificamente com essa área, né, que o pessoal possa entender, possa aprender um pouco aqui também e eventualmente acabar você, né, chamando vocês aí para alguma parceria ou algum tipo de contratação, né? Então eu queria que tu te apresentasse um pouquinho aqui para o pessoal também, né, que assistir esse vídeo te conhecer. Beleza. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário de quem estiver assistindo aí, né? Eu sou o Vicente Câmara, sou engenheiro sanitarista e ambiental formado pela UFSC, mestre em engenharia ambiental também pela UFSC, e eu sou sócio administrativo, gerente, faz tudo da área de consultoria em qualidade do ar. E que, como o Vitor já frisou aí, a gente trabalha especificamente com esse nicho que é a poluição atmosférica, né? A gente trabalha tanto na parte de avaliação de emissões, né, e quanto com a avaliação do impacto, né, o quanto que está emitindo, por exemplo, uma indústria e o quanto que ela está causando de impacto no entorno ali. Ô Vicente, e eu estava dando uma olhada no teu currículo aí, tu teve uma experiência fora também, né? Eu acho que foi em Milão, né? Eu queria que tu também contasse um pouco dessa experiência, né? E se puder já no mesmo caminho também explicar o que que te motivou aí para essa área. Essa é uma área que eu conheço muito poucos profissionais que atuam especificamente, né, nessa área de modelagem atmosférica, essa área de poluição atmosférica, né? O que que te motivou e qual que foi essa experiência lá, né? Como é que tu foi parar numa experiência internacional, né? Se foi no período da graduação, quando é que foi isso? Conta um pouquinho. A minha, vamos dizer assim, interação com a parte de poluição atmosférica, ela começou até antes da disciplina de poluição atmosférica na graduação, né? Surgiu a oportunidade de fazer um estágio num dos laboratórios, ser bolsista de iniciação científica, e eu me candidatei à vaga, né, no LCQAR, no Laboratório de Controle da Qualidade do Ar ali da UFSC, e fui aprovado. Então comecei e trabalhei 2 anos como um IC no laboratório, e o foco do laboratório ali foi o laboratório pioneiro no Brasil na avaliação de odores, né? Tanto na avaliação de emissão como na avaliação de impacto de odores. Então, poluição do ar, todo mundo se lembra do particulado, dos gases de combustão ali, questão de mudanças climáticas, aquecimento global. E o laboratório ali foi pioneiro nessa parte de odores. Então, um projeto lá no início dos anos 2000, o professor Henrique Lisboa, junto com o professor Paulo Belli, conseguiram fechar um projeto com a Petrobras, que trouxeram para o Brasil o primeiro olfatômetro, né, que é o equipamento que quantifica, vamos dizer assim, a concentração de odores. Então, quanto que eu estou emitindo de odores? Então, esse foi vamos dizer assim, um passo bem pioneiro no Brasil em relação a isso e que deu esse start, tanto na diversas dissertações, teses, TCCs foram se desdobrando por conta desse equipamento ali, justamente para consolidando essas técnicas aqui no Brasil também, vendo se elas eram aplicáveis para a nossa realidade, fazendo algumas adaptações, né, e apresentando essa solução, porque os odores têm esse complexo de que a gente é um método sensorial, né? A gente normalmente não é quando é emitido por exemplo, uma emissão atmosférica por uma indústria, ela não é uma substância isolada. A gente tem ali dezenas, centenas de substâncias isoladas, conjuntas, e que dependendo da concentração delas, elas vão causar algum tipo de reação na nossa mucosa nasal. E isso vai causar um sinal no nosso cérebro. Então, às vezes eu tenho um pouco mais de H2S, um pouco menos de amônia, tem um impacto na minha percepção. Se eu altero um pouco essa percepção, as concentrações dos gases, isso muda completamente esse impacto na minha percepção. Então, Uhum. eu medindo por olfatometria, são utilizados jurados humanos, e ali eu consigo efetivamente ter uma boa noção daquilo que está sendo emitido por uma indústria ou por uma estação de tratamento de esgoto, por exemplo, para depois a gente partir para demais etapas, uma avaliação de impacto, enfim, deu uma viajada, uma divagada ali em relação a esse Não, mas legal. histórico do laboratório dentro do meu histórico, né? Então, daí eu fui bolsista de C por 2 anos ali no laboratório. Com o passar do tempo, daí, próximo ao final da graduação, eu tive essa oportunidade de fazer esse intercâmbio lá na Itália, né, no Politécnico de Milão. Então, no primeiro semestre, eu acabei fazendo disciplinas lá,
e no segundo semestre, como eu estava em fase de conclusão do curso, eu acabei fazendo o meu estágio obrigatório lá, em que a gente trabalhou com a poluição urbana, com a geração de particulados ultrafinos, no caso de uma usina de reaproveitamento energético de resíduos. Então, lá eles tinham, em Cremona, uma cidade próximo de Milão, que eles tinham essa usina e eles estavam tentando investigar ali as diversas influências de parâmetros na combustão, na queima do lixo ali, dos resíduos, para verificar como é que se comportava a geração de particulado ultrafino, né? Que a gente tem, vamos Uhum. dizer assim, classificação do particulado em diversas diâmetros, tem desde os mais grosseiros até os mais finos, e esses mais finos que são realmente os que causam preocupação para a saúde da população, porque são eles que têm potencial de penetrar tanto na nossa, ao final, entrar na nossa corrente sanguínea. Então, ultrafino é aquele particulado que ele é em torno de 1 micrômetro ou menos de E esse, 0,1 e micrômetro. esse tipo de particulado, ele não chega a ficar retido nos filtros tradicionais, ele acaba sendo expelido, como é que... Então, por métodos tradicionais, ele é de tratamento de partículas, ele tem um diâmetro muito pequeno, né? Então, por exemplo, só, vamos dizer assim, mecanismos, maneiras bem mais sofisticadas de fazer, de tratamento de gases que eu vou conseguir remover. Por exemplo, um precipitador eletrostático. Uhum. Normalmente, é utilizado em usinas termoelétricas ou até na própria usina ali de tratamento de resíduos, são utilizados esses precipitadores eletrostáticos para tentar diminuir, né, esse tipo de emissão desses particulados. Mas, por exemplo, lá na Europa, eles estavam já na avaliação com esse tipo de avaliação de particulado ultrafino. Aqui no Brasil, na época, a gente estava ainda com a resolução 0390 do CONAMA, em que a gente ainda trabalhava com o MP10, vamos dizer, o particulado mais crítico para a saúde humana que estava regulamentado aqui no Brasil era o MP10, que ele era de 10 até 100 vezes mais grosseiro do que o pessoal na Europa já estava trabalhando, né? Que é o Uhum. particulado ultrafino. E teve depois alguma atualização na legislação aqui? Não? A resolução atualizou? Atualizou, em 2018 a gente teve a resolução 491 do CONAMA, né? Essas resoluções que eu estou mencionando, elas dizem respeito à qualidade do ar, né? Não dizem respeito à emissão. Eu sempre tento separar Aham. essas duas coisas porque o pessoal às vezes, Vicente, eu preciso aqui medir a qualidade do ar, mas na chaminé. Não, na chaminé é a emissão, no ambiente Aham. é a qualidade do ar. Então, Legal. E tentar realmente eu observo bastante confusão nesses conceitos, né? isso, exato. Mas eu estou usando a resolução CONAMA apenas como ilustração assim de como às vezes as coisas avançam mais lá fora em função das pesquisas que tem e aqui no Brasil na parte de atmosférica, acho que mais do que as outras, vamos dizer assim, as outras entes do saneamento básico, eu considero o ar ser parte do saneamento básico, né? Na lei diz não diz isso, né? Mas infelizmente o ar, infelizmente não. O ar a gente não tem como escolher, né? O ar a gente não pode escolher da onde a gente vai tirar o ar que a gente respira, né? Exato. Então, ao contrário da água, por exemplo, se um manancial está poluído, esses dias Joinville teve o caso lá da poluição, eles puderam cortar o tratamento, o fornecimento de água, o abastecimento de água por causa de uma contaminação. Agora, o ar mas é muito difícil, ainda mais que aqui no Brasil a gente não tem um monitoramento adequado da qualidade do ar, ainda Uhum. mais em Santa Catarina, que é um estado tão industrializado, a gente não tem esse monitoramento para a gente saber se o ar está bom ou está ruim, né? A gente só tem por imagem de satélite, só que isso não nos fornece dados muito confiáveis, né? Tu falou tu fez esse paralelo com a água. Eu me lembro que nas aulas da faculdade teve uma aula que acho que a primeira aula da disciplina de poluição atmosférica, o professor Henrique mostrava essa diferença, assim, né? Quer dizer, um copo com água com barro, né? E um cara cheirando uma fumaça de caminhão, quer dizer, né? Um copo de água suja, todo mundo pode se negar a tomar, né? Mas Uhum. se um caminhão sair baforando ali aquele monóxido de carbono na tua cara ali, tu não tem como parar de respirar por uns 4 minutos e depois tu volta, né? Exato. É É, o, praticamente impossível, praticamente não, né? É impossível, né? Então, assim, tu não tem muita escolha com relação à qualidade do ar, né? É o que me chamou bastante a atenção, né? Eu acho que isso reflete um pouco da tua preocupação. E, Inclusive, por exemplo, até que cerca de 5, 10 anos atrás, a gente ainda conseguia ver a poluição atmosférica dos veículos, né? Do veículo a diesel, vamos dizer assim. Hoje em dia,
com o aumento da sofisticação dos mecanismos de controle, a gente não vê mais, por exemplo, tanta frequência essas nuvens de fumaça saindo, sei lá, do UFSC Verdade. semidireto ali, quando ele arrancava ali na beira-mar, dava aquela emissão de fuligem para a calçada ali. Isso, na verdade, por mais que a gente não veja, essas partículas, por exemplo, os gases, alguns deles, a maioria, boa parte deles são incolores. Você mencionou o monóxido de Uhum. carbono, né? Então a gente tem o dióxido de enxofre, o dióxido de nitrogênio, eles são gases que, nas concentrações que ainda causam dano para a gente, eles são incolores. E a Uhum. gente não consegue dizer se como é que está a concentração desses gases ali. Até a própria Consegue. partícula, né? A gente estava falando ali em que relação seja o MP10, que são 10 micrômetros, diâmetro equivalente a 10 micrômetros, isso é cerca de um quarto de fio de cabelo. A gente não consegue enxergar isso. Daí a gente vai partindo para o MP2,5, que é 4 vezes menor. A gente vai partir para o MP1, o MP0,1, que é 10 vezes menor, 100 vezes menor. Então, a gente não consegue enxergar efetivamente se o ar está poluído ou não, né? Ao contrário, por Aham. exemplo, às vezes da água, que às vezes o cheiro já faz a gente rejeitar, ou a própria cor, como você mencionou, Sim, né? A turbidez. sim, sim, sim. E quais seriam hoje os mecanismos de detecção? Hoje em dia, o que tem o monitoramento da qualidade do ar é o que efetivamente deveria ser implantado, né? Na Uhum. resolução CONAMA de 3.990, ela deixava muito claro que a responsabilidade pelo monitoramento ela era dos entes estaduais. Só Uhum. que Santa Catarina nunca tomou a frente disso, né? A gente, infelizmente, aqui a gente vive no estado um certo descaso por esse tipo de situação, né? Então a gente tem monitoramento das praias, de vulnerabilidade, a gente tem monitoramento dos rios, às vezes feito por até, vamos dizer assim, privatizado, vamos dizer assim, dentro do licenciamento ambiental, e o Uhum. monitoramento da qualidade do ar às vezes acaba indo pelo mesmo lado, né? A gente não tem um monitoramento estatal, um monitoramento já na atualização da resolução CONAMA, que foi a 491 de 2018, essa exigência que era os estados que deveriam fazer esse monitoramento não aparece mais, né? Então, Uhum. há de se definir ainda de quem que é a responsabilidade, mas a melhor maneira de se monitorar a qualidade do ar é ainda você medindo. É óbvio que você tem outros mecanismos de fazer hoje, por exemplo, pelo sensoriamento remoto, né? Então, você se entrar no Google hoje, pesquisar a qualidade do ar em Florianópolis ou algum município aqui do estado, ele vai te dar, às vezes, a qualidade do ar baseada em imagens de satélite, porque tem alguns sensores de satélites conseguem estimar, vamos dizer assim, o quanto que tem de monóxido ou de Uhum. particulado, mas não vai te dar um valor exato, né? Vai te dar ali uma Uhum. estimativa. Além Sim. disso, outra maneira de você estimar ainda é através da modelagem de dispersão, né? Que é uma outra metodologia em que eu tendo dados das minhas fontes, então, quanto que emite uma chaminé, ou, por exemplo, na beira-mar, tenho tantos mil veículos por hora, eles emitem tantas toneladas, eu consigo avaliar por meio de algoritmos e por meio de outros dados de entrada, como meteorologia, relevo, uso do Uhum. solo, obstáculos, e descobrir, por exemplo, quanto que essas emissões causam de impacto numa determinada área. Por exemplo, eu posso trabalhar num raio de 5 quilômetros, 50 quilômetros. Hoje a Uhum. gente tem modelos que trabalham em escala desde, vamos dizer assim, micrometeorológica, que são os modelos sofisticados de CFD, né, de computação fluidodinâmica, até modelos gaussianos, que são um pouco mais simplificados, que ainda te dão uma resposta bem correta em relação aos resultados, mas são menos complexos de se usar, mas fornecem resultados não tão bons, até os modelos físico-químicos, por exemplo, que você consegue avaliar até, por exemplo, os impactos transfronteiriços, o quanto que o Brasil causa de impacto no Chile, Uhum. ou sei lá, teve em 2010, eu acho que foi uma erupção vulcânica no Chile, que Foi, a me gente teve lembro. poluentes que chegaram a atingir o Brasil, então às vezes eu consigo, por esses modelos mais complexos, verificar esse tipo de poluição transfronteiriça, né? Legal, Vicente. Então, você estava falando, né, de todo esse contexto aí né, do que te motivou, né? Já deu para ver que a tua motivação ela é bem motivada pelo teu conhecimento também, né? Porque tu acabou falando bastante coisa já, né, sobre resolução, sobre legislação, né? E eu tinha te perguntado mais a questão inicialmente né, do teu período fora do país e o papo desandou para um outro caminho. O que é muito bom e a lógica aqui é essa mesmo, né? Como a gente havia conversado antes, a ideia é a gente realmente também viajar. Mas eu queria ouvir um pouquinho mais também
né, da tua empresa, da Aire Consultoria, né? Conta um pouquinho dela, como é que foi a história da formação dela, né? Quais são os principais serviços oferecidos hoje pela Aire, né? E principais cases, desafios, né? O sucesso que vocês tenham aí para compartilhar. Então, se puder comentar um pouquinho sobre isso. Uhum. Então, na verdade, a empresa ela começou incubada ali no laboratório da UFSC, né, onde eu já estava trabalhando. Então, ali eu conheci meus primeiros sócios, né, faziam ali o mestrado, doutorado, foram meus colegas de laboratório. E no contexto também do próprio o laboratório, ele prestava serviços, né, pelo fato dele ser pioneiro nessa parte de odores e de não ter ninguém aqui no Brasil que trabalhava com isso. Então, o laboratório muitas das vezes as empresas abordavam o laboratório e o laboratório ia até as empresas para fazer esse tipo de avaliação dos impactos de odores, né? E ali também fazer meio que um trabalho de extensão, né? Botar em prática todas aquelas técnicas que foram levantadas nas dissertações, nas teses, nos TCCs, e colocar, tentar aplicar elas aqui para a realidade nossa aqui do Brasil e ver qual que eram os resultados, né? Se elas eram, vamos dizer assim, válidos para avaliação de impacto aqui, estava dando, vamos dizer assim, para o órgão ambiental uma boa resposta, ou para o Ministério Público. Muitas das vezes os problemas surgiam de própria reclamação da comunidade. Tinha uma empresa lá que estava com algum problema de cheiro, ou a comunidade se incomodava, acionava o Ministério Público, enfim, e aí acabava chegando no laboratório e o próprio laboratório prestava esse serviço. E dentro do laboratório, a gente começou a ver a possibilidade de haver esse nicho de mercado e de repente ocupar ele, né? De conseguir prestar o serviço, esse tipo de serviço como uma empresa consolidada. Isso já no longínquo ano de 2012, né? Que daí foi quando a empresa começou, já fez mais, vai fazer 12 anos esse 12 ano. anos, legal. É, e na verdade, daí a gente começou com esse expertise nosso de laboratório, e aos Uhum. poucos foi tentando adaptar para a realidade empresarial, né? Porque uma coisa é a vida acadêmica, né? O que é aplicável, até questão de orçamento, a pessoa tem que também saber identificar quais são os serviços mais adequados, e se talvez seja um dos grandes desafios aqui da área, porque a gente não tem um pacote, um produto fechado, a gente não vende, a gente vende isso aqui, um produto na prateleira, um serviço. Não, cada cliente nosso, a gente tem, é uma solução, vamos dizer assim, de alfaiataria. A gente Uhum. conversa com ele, vê quais são as demandas, os problemas, qual que é a realidade, é perto de uma comunidade, afastado, vai ser instalado ainda é LAP, ou já está instalado, tem reclamação, tem outras fábricas no entorno, a Mas fábrica está isso, isolada. até desculpa te cortar, mas isso é muito legal, Vicente, porque assim, ó, o que que eu observo hoje também às vezes acontecer, né? Essa espécie desse produto de prateleira, né, que entrega para os clientes muitas vezes, quando o cliente nem ele mesmo sabe a solução que ele quer, né? Eu digo, eu tenho visto muito sobre vendas e é aquela história, o cliente às vezes ele não quer comprar uma furadeira, ele quer um quadro na parede. Uhum, Né? Então, assim, em vendas isso é muito comum, assim. Então tu tem que vender o quadro na parede. A solução, porque talvez ele não precise da furadeira, só um prego e um martelo já resolve o problema, né? uhum, Então, gostei dessa tua ideia aí também. Tu falou de um serviço de alfaiataria, né? Porque de fato ele é artesanal, né? Digamos, personalizado para cada cliente, né? Não tem um padrão único, mas buscando aí sempre qual que é o objetivo não do cliente, mas o resultado que ele precisa ter na mão, né? Ele precisa ter um resultado de modelagem, né? Não uma modelagem ele já está entrando, mas ó, quero saber como é que vai estar o cheiro na comunidade daqui a 10 quilômetros, porque a minha fábrica está a 10 quilômetros da comunidade. Sei lá, estou inventando uma situação hipotética. Seria mais ou uhum. menos nessa linha? Vocês têm essa filosofia? Exato. E também é óbvio, a gente não quer fazer um produto que ele tenha valor, né? Ele seja valoroso para a empresa que contratou, então que subsidie tomadas de decisão, né? A gente não gosta de entregar o valor que deu, fazer um estudo todo, chegar no final, o valor que deu foi esse. Não, a gente sempre Uhum. tenta explorar o problema mais além, ó, deu o valor tal, mas de repente o que vocês podem fazer, a chaminé é muito baixa em relação aos edifícios, ou vocês têm chapéu chinês, o tão demonizado chapéu chinês no topo das chaminés que o professor Henrique falava na UFSC, né? Então, Aham. de repente remover anteparos de chaminés, ou até a própria probabilidade de repente adquirir terrenos no entorno da indústria para criar uma zona de amortecimento. A gente sabe
que existe um problema de zoneamento, às vezes, nas cidades, em que as casas vão se aproximando das indústrias, né? Aqui em Santa Catarina, ainda mais, né? Que várias cidades se construíram no entorno de indústrias, né? Pela própria Uhum, característica do estado, a gente tem esse problema em diversos locais, né? Então, a gente sempre tenta fornecer algo a mais para o cliente, que é justamente uma informação que seja valiosa para eles, tanto para o presente quanto para o futuro deles, né? Porque uhum, a gente sabe que quando o problema estoura lá na frente, às vezes com reclamações, com o Ministério Público, o buraco é bem mais embaixo, né? Pode, uhum. ou, às vezes, uma economia que a empresa vai ter agora de não investir em um estudo, ou vai vamos dizer assim, ter um valor muito grande lá na frente. Uhum. O custo do passivo é muito grande, né? E quando a gente Exato. fala dos serviços hoje prestados pela área, qual que hoje é o carro-chefe de vocês e que outros tipos de serviços vocês também desempenham? Olha, no momento a gente trabalha na parte de odores, né? Então a gente quantifica tanto as emissões de odores quanto de gases odorantes. Então, aquela explicação que eu estava dando antes, né? Normalmente a gente tem uma emissão de diversas substâncias por uma indústria, ou por uma estação de tratamento de esgoto, ou por um aterro sanitário. Então eu posso fazer essa quantificação de substâncias específicas para tentar, às vezes, direcionar para um sistema de tratamento. Então, às vezes, a pessoa, a indústria está emitindo muitos gases ácidos, ou muitos gases básicos, ou gases que são biologicamente tratáveis. Então, às vezes, a análise físico-química desses gases odorantes eu já consigo fornecer para o cliente dados que vão ser importantes para ele dar um tratamento, indicar qual que é o tratamento mais adequado para esse tipo de fluxo gasoso dele, né? Uhum, E também é nessa parte de avaliações de emissões odorantes como uma análise sensorial. Então, eu consegui juntar o quanto que essa indústria está emitindo, então, pela quantificação da olfatometria, né? O que que é a olfatometria? É o determinar quantas vezes eu preciso diluir uma amostra que eu coletei para as pessoas não perceberem ela. Então, por exemplo, se eu tenho uma amostra que foi coletada numa estação de tratamento de esgoto, uma lagoa anaeróbica, por exemplo, e que o resultado dela deu 10 mil unidades de odor, então significa que eu tenho que diluir ela 10 mil vezes para ela não ser percebida. E normalmente esse serviço de olfatometria ele está ligado junto com a modelagem de dispersão, que foi aquela técnica que eu falei para você de avaliar como que eu vou avaliar a poluição atmosférica. A modelagem, então, vai simular qual que é a diluição que eu vou ter no trajeto entre a minha fonte e os locais do entorno. Então, às vezes, por exemplo, nesse caso que eu falei de 10 mil, se a minha diluição deu menor que 10 mil, então eu vou ter um problema. Se ela entendi. deu mais que 10 mil, então beleza. E Então hoje, já não vai causar. mas hoje vocês têm um olfatômetro aí também ou vocês acabam utilizando em algum outro local? Como é que é? Hoje em dia a gente terceiriza essa análise. Ah, Então tá. é Aí uma análise que a gente coleta, não. e aí coleta o material na chaminé ali, né, com aqueles bags que eu me recordo que eu já Exato. fui júri já Exato. da olfatometria, coleta, manda para análise e o júri vai fazendo, né, a Correto. sua percepção ali baseado nas diluições aleatórias, né, que é o que eu me recordo alguma coisa assim, que era aleatório Exato. justamente para ter uma amostragem real, né? Na verdade, daí vai, por exemplo, a parte da coleta, ela também tem uma certa complexidade, porque dependendo do tipo de fonte que eu vou ter, eu vou utilizar um tipo de amostragem. Por exemplo, se eu tenho uma Hum, chaminé, é uma fonte pontual, então os gases ali estão sendo emitidos dentro de um espaço físico restrito, que em teoria aqueles meus gases eles estão numa mistura completa, vamos dizer assim, ali dentro, sim. estão homogeneizados. Então é uma amostragem mais simples. Já, por exemplo, num aterro sanitário, numa frente de trabalho ou numa estação de tratamento de esgoto, um Uhum. decantador, uma lagoa, um tanque de aeração, eu vou ter a emissão dos odores ali por toda a superfície exposta Sim, desse ele meu vai estar efluente. disperso ali, né? Como é que faz aí a coleta? Isso. É chamado de uma fonte superficial passiva, né? Então, que por difusão os gases eles estão passando ali do meio mais concentrado ali, que é o efluente, para o meio menos concentrado, que é o ar. Daí a gente tem a técnica, por exemplo, a gente usa aqui na empresa a câmara de fluxo dinâmica, né? A gente vai fazer o enclausuramento de uma parte desse efluente e num quantitativo significativo em relação à área total do reator que eu estou querendo quantificar. Eu vou entrar com gás de arraste neutro e daí eu vou sugar de volta esse gás numa vazão idêntica que eu estou inserindo para justamente esse ar
estar num estágio de equilíbrio ali dentro da câmara, dessa câmara de fluxo, e eu poder coletar, seja nas minhas bags, nos sacos ali de amostragem, seja em algum outro tipo de análise que eu vou fazer, seja de gases específicos, com equipamento de medição instantânea, né? E Uhum. também, por exemplo, tem a medição para fonte ativa, né? Fonte superficial ativa, que é o caso, por exemplo, dos biofiltros, né? Que é uma tecnologia que vem sendo muito utilizada aí pelas indústrias para tratar gases odorantes por conta do baixo custo que ele tem de operação, né? Então, nada mais é do que vamos dizer assim, uma piscina, uma mega piscina que você preenche com com substrato, né? Normalmente é cavaco de madeira. Nesse cavaco, com fluxo gasoso, a gente vai ter a criação de micro-organismos ali, né? Eles vão se desenvolver ali, sejam fungos, sejam bactérias, e nessa interface entre o sólido, o gasoso e o líquido ali, ele vai ter essa degradação desses compostos odorantes. Então, e o gás ele vai estar sendo passado, vamos dizer assim, forçosamente ali. Então, vou ter uma pressão positiva ali que algum exaustor vai estar causando. Já a câmara de fluxo já não é tão recomendada para esse tipo de avaliação, daí é utilizada uma campânula para esse tipo de amostragem, né? Interessante aí. Então, esse expertise conta muito na hora da coleta, né? E me tira uma dúvida também, a temperatura, ela chega a ser algo que influencia também depois na análise, não? Que eu estou imaginando que dependendo da coleta, sei lá, voltando ao exemplo da chaminé ali, você Uhum, tende a ter uma temperatura X ali, né? uhum. Depois você coleta, leva para o laboratório, você vai ter uma alteração dessa temperatura. Isso chega a influenciar ou não? Influencia porque, por exemplo, determinados compostos na temperatura da chaminé, que às vezes vai ser 80, 100, 200 graus, Pois eles é. estão em formato gasoso. E depois que eu faço desculpa, eles vão estar em formato gasoso. Depois que eu faço essa amostragem, dependendo de se eu não uso um aparato adequado ali, eles vão condensar e eles não vão estar dentro do meu saco de amostragem. Então, por isso que a gente toma todos os cuidados para que a gente tenha uma amostra que seja o mais possível, o representativo máximo possível do que foi coletado na chaminé, até em relação, por exemplo, do tempo de coleta até a análise, né? Então, a gente tem por norma, né? No Brasil, hoje não tem uma norma de olfatometria, mas a gente considera aí vamos dizer assim, as melhores técnicas, as normativas internacionais falam de no máximo 30 horas entre a coleta e a análise, porque com o passar do tempo, esses gases eles podem se degradar ou Uhum. até dependendo do material que eu uso para coleta, por exemplo, um saco, ele é permeável, né? Então, tem uma permeabilidade, determinados materiais são mais e menos permeáveis a determinados gases. Por exemplo, gases que têm uma cadeia muito curta, por exemplo, o H2S, são três átomos ali, ele tende Uhum. a escapar mais. A amônia também Sim. são três átomos. Agora, gases orgânicos, eles já são moléculas maiores, eles já não conseguem, não tem tanta Sim, eles permeabilidade ficam presos ali, pelo né? material. Exato. E vocês também, né, digo, deu para ficar claro que então a questão de odor acaba sendo hoje o maior foco de vocês, ou vamos dizer, a maior demanda de vocês. Mas monitoramentos de outros gases, né, para cumprimento de condicionante ambiental, isso também é um serviço que vocês fazem? Então, a parte de monitoramento ambiental, ela demanda bastante recurso financeiro e de material, né? Hoje em dia, Uhum. a nossa empresa não está dedicada a isso por conta da necessidade de designar uma equipe específica para isso, os custos não compensariam a gente ter Entendi, uma estaria equipe fora dedicada a isso. do modelo de negócio de Exato. vocês. Aham. Até por conta por exemplo, hoje o monitoramento ambiental de gases, partículas, por exemplo, que a CONAMA 491/2018 exige, demanda aí um uso de equipamentos contínuos ali que hoje que demandam bastante, vamos dizer assim, Uhum. investimento, eles seria uma operação bem É um complexa, outro né? tipo, eu consigo entender que seja um outro tipo de business, né? Um outro negócio, na verdade, né? Exato. Entendi. Mas na parte, por exemplo, de avaliação de impacto ambiental, a gente trabalha com a modelagem, que eu mencionei antes da parte de trabalhar com a modelagem com odores, a modelagem ela também pode ser aplicada para partículas e gases de combustão, né? Então a gente Uhum. trabalha com usinas termoelétricas, com outros tipos de indústrias, fundições, coquerias, indústrias de alimentos, enfim, E, uma pra, diversa. e até eu acho que tem uma pergunta mais à frente, assim, dessa questão da modelagem, né? Mas até uma dúvida que às vezes a gente acaba tendo, né? Mas quando você tem um novo empreendimento, né? Uma nova indústria, enfim.
né? Esses dados de modelagem, qual é a origem deles, né? Bibliografia com dado de coleta em campo, como que nasce, né? Qual que é o pontapé inicial? Porque se você não tem nada, né? Você Uhum. precisa ter uma origem do dado. Eu já trabalhei com um projeto de estação de tratamento de esgoto, a gente acaba tendo que recorrer à própria bibliografia ou alguns trabalhos, enfim, né? Como é que funcionaria? Mesmo caminho também ou não? Ou para esse tipo de situação, a modelagem é a única alternativa, né? De eu prever o quanto que aquilo vai causar de impacto, aquelas fontes vão causar de impacto no entorno. Então, por exemplo, essencialmente para modelagem eu preciso de dado de relevo, dado meteorológico, dado de uso do solo e dado de obstáculos. Então, e de emissão, que é o quinto, que é o mais crítico, porque na verdade Pois é. meteorologia a gente tem tempos de recorrência meteorológica, então eu não necessariamente preciso ter os anos meteorológicos de quando o meu empreendimento vai funcionar. Então, posso utilizar dados dos últimos 5 anos ou dados mais antigos, é óbvio, quanto mais recentes os dados, provavelmente melhor é o controle de qualidade deles, né? Mas eu posso Uhum, utilizar dados mais antigos, não tem problema, desde que eu tenha uma representatividade estatística dele e eles, vamos dizer assim, representem a localidade. Não posso, por exemplo, pegar um dado meteorológico de Florianópolis aqui e querer aplicar lá para Brusque ou para. uhum. Então, tem que E sempre esses tomar muito dados, cuidado. e quais que são esses dados meteorológicos, assim, o que? Vento, pluviosidade, umidade do ar, esses dados assim? Para modelagem de dispersão, normalmente são dois tipos de dados distintos de meteorologia que são utilizados. São os dados de superfície, né, que são os dados medidos em estações convencionais, né, no caso, essas estações que a gente vê quando às vezes vê uma estação meteorológica, um anemômetro, um Uhum, barômetro, esses equipamentos todos, que daí são os dados de temperatura, umidade relativa, pressão, direção e velocidade do vento, radiação. E também o segundo tipo de dados são os dados de sondagem, que são dados de perfil de temperatura da atmosfera. Então, normalmente esses tipos de dados eles são obtidos em aeroportos, principalmente os de maior porte, que no uhum, caso todo dia, em dois momentos desses aeroportos de maior porte, são lançados balões, né, na atmosfera, em que eles vão medindo a temperatura em cada extrato da atmosfera. nossa, Então, interessante. exato. E daí depois os outros tipos de dados da modelagem, relevo, eu uso os dados do sensoriamento remoto de hoje e eu posso às vezes, por exemplo, a gente já teve trabalhos com aterros que eles tinham previsão de ter alteração na geografia local, lá na topografia, então a gente utilizava essa projeção deles até da questão da movimentação da frente de trabalho para tentar ver cenários futuros e como é que ia ser o impacto para onde que a frente de trabalho iria causar mais impacto. Então, relevo a gente também consegue trabalhar o uso do solo sempre trabalha, vamos dizer assim, com um início, né, de quando que vai Aham, ser esse dado de uso do solo que eu vou trabalhar. Agora, os dados de emissão, que daí eu vou ter que trabalhar com estimativas, eu não tenho a minha fonte, né, então eu vou ter que, como você mencionou, trabalhar com literatura, com bibliografia, então uhum, tem diversos, vamos dizer assim, métodos estabelecidos já de estimativa de emissão de poluentes, né, tanto nos Estados Unidos quanto na União Europeia, eles fazem um compilado desse tipo de estimativa em que eles tentam relacionar, vamos dizer assim, a atividade da empresa com a emissão de poluentes. Então, por exemplo, às vezes uma caldeira de particulado, ela vai emitir tantas toneladas de particulado por tonelada de cavaco queimado, ou por gigawatt hora gerado, alguma coisa assim. Então, ele sempre relaciona uma atividade da indústria ou da fonte que eu estou querendo estimar com a emissão de poluentes. Então, aí eu uhum. consigo estimar, por exemplo, para o caso das estações de tratamento de efluentes, também tem os chamados modelos de emissão, né? Que eles vão correlacionar, por exemplo, o parâmetro do efluente e eles vão estimar o quanto que vai emitir ali. E de acordo também com até o reator que eu estou trabalhando. Às vezes, é um misturador. Então, no misturador eu entro lá com qual que é o gradiente de velocidade, o pH, a Uhum. temperatura do efluente, qual que é a concentração por exemplo, de sulfeto ou de amônia, e daí ele depois vai me estimar lá, ó, aqui nesse misturador ele vai emitir X gramas por segundo de amônia, ou X gramas por segundo de E, H2S. então é como Então, se tivesse, dá para fazer um paralelo, de repente, para identificação desses dados através da bibliografia ou através de algo semelhante ao que acontece na análise de ciclo de vida, na ACV, onde você tem bancos de dados aí, né,
reconhecidos que você possa utilizar dessas informações, ou esses bancos trazem informações de etapas anteriores que permite você chegar na emissão? Dá para fazer esse paralelo, tu acredita? Isso, perfeito, Vitor, é exatamente isso. Ou até, por exemplo, quando é feito o inventário de gases de efeito estufa, né, que eu tenho um fator de emissão que eu correlaciono o quanto que eu emito de metano ou de gás carbônico Aham, equivalente em uma determinada atividade, né? Então, é uma etapa bem semelhante, né? É óbvio que às vezes eu vou ter estimativas bem mais complexas, por exemplo, sim. a ressuspensão de poeira por tráfego de veículos. Eu preciso pelo menos ter uma noção, por exemplo, do grau de teor de silt da superfície do local. Eu preciso saber quantas toneladas vão ter os veículos que vão passar por lá, a velocidade que eles trafegam. Então, tem diversas, para cada fonte de emissão, às vezes eu vou ter uma equação peculiar ali que eu vou ter que ir atrás dos dados de entrada, mas para tentar cavocar e entrar, mas ainda assim, se o empreendedor às vezes não tiver esse tipo de dado, eles fornecem valores típicos, né, para Uhum. determinados tipos. Por exemplo, às vezes se eu preciso estimar esse tipo de emissão de ressuspensão de particulado por trânsito de veículos, às vezes ele dá lá, por exemplo, num aterro sanitário, às vezes eu tenho esse determinado tipo de característica no solo para Uhum. minas de ferro, para Porque também tem função. muita relação, eu acho, né, Vicente, com a própria aplicação, né? Que eu acho que isso conversa um pouco até com uma pergunta que eu tinha destacado aqui, que é quando que eu preciso de uma modelagem de emissões, né? Porque, veja, né, vamos pensar num licenciamento ambiental trivial, vamos falar um loteamento de médio porte aí, né? A gente Uhum, identifica lá os impactos ambientais, um deles é esse, inclusive, que você comentou, né? Você vai ter ali uma emissão de material particulado em razão do trânsito de veículos, né? E uhum, aí lá no programa ambiental a gente detalha lá, de repente, uma medida mitigadora, né? A umectação de via, etc. e tal, né? uhum, É, como que eu sei que, de repente, num caso desse, não seria melhor fazer uma modelagem? Ou, de repente, existe uma forma de modelar isso mais simples? Porque a gente sabe que o comum é não ter modelagem para uma atividade como essa, porque não se uhum, viabiliza, às vezes, o custo, não sei, né, dentro do processo de licenciamento ambiental. Então, que não sei se tu conseguiu entender um pouco da minha pergunta, assim, mas se a gente olhar num panorama geral, às vezes me parece que eu deveria modelar tudo, uhum, né? Mas dentro da uhum. tua leitura, do teu expertise, até mesmo conhecendo, né, o resultado que se vai ter, ou já a medida mitigadora que está ali proposta, será que vale a pena, né, esse Uhum. esforço da modelagem? Ou não? Não sei, te coloco aí, né, uma pergunta para tu me responder, a gente refletir sobre isso. A modelagem, na verdade, é uma ferramenta bem sofisticada, né? Então, tu precisa de alguém especializado que vai saber onde extrair, pegar os dados, vai saber trabalhar com eles, vai saber extrair do modelo o que vai ser importante e o que não vai ser. Então, normalmente, a modelagem é uma ferramenta que ela é mais aplicável para empreendimentos de um porte um pouco maior, né? Uhum. Mas ainda assim existem modelagens e modelagens. Então, tu tem desde de modelagens que utilizam modelos mais simplificados, em que às vezes eu não preciso de tantos dados de entrada para rodar esse modelo, mas ele vai me dar uma resposta um pouco mais não tão certeira, não tão assertiva, vamos dizer assim, em relação, às vezes, modelo Mas, mais complexos. mas certamente muito mais certeira do que um acho que dá, né? Aquela É, acho que vai ter, né? uhum. E às vezes a gente tem um pouco desse conflito entre o monitoramento da qualidade do ar e a modelagem, né? Então, o bom do monitoramento é que eu tenho efetivamente qual que é a concentração que está acontecendo ali, né? Agora, só que na modelagem, a vantagem da modelagem é que eu consigo ter uma boa noção espacial e também temporal do impacto. Então, por exemplo, comparando com o custo que, por exemplo, teria um monitoramento. Por exemplo, na modelagem, às vezes eu consigo avaliar em diversos pontos, em 10 mil pontos, sei lá, depende da capacidade do computador, é óbvio, da onde você vai rodar, mas eu consigo, às vezes, trabalhar com 20 mil, 30 mil pontos no entorno de um empreendimento ao longo de 5 anos. Pensar em fazer isso com monitoramento, ninguém no mundo acho que vai conseguir pagar, Uhum. né? Então, a modelagem ela tem esse lado positivo de que eu consigo verificar, porque o que a gente tem, às vezes, muitas vezes, no licenciamento ambiental, o órgão ambiental pedindo monitoramento durante um dia
num ponto específico X lá, em XY, no entorno do monitor. Tá, e no dia que eu monitorei, o vento estava em qual direção? Isso é Uhum. representativo no dia que eu medi, é representativo da meteorologia geral? Esse é o ponto mais sensível para o impacto, né? Então, a modelagem até às vezes serve como ferramenta anterior ao monitoramento. Então, às vezes até Uhum. tem indústrias de maior porte que elas mesmas fazem um monitoramento da qualidade do ar, em que a modelagem ela serve para subsidiar a alocação. Onde é que eu vou colocar o meu Exato. monitoramento? Qual que é o meu local de impacto Mais mais crítico, sensível né? aqui? É, exato. Porque às vezes elas colocam ao léu ali, ou sei lá, elas acham que é ali, que é onde o pessoal reclama mais. Mas às vezes o vento predominante é para o outro lado, às vezes é uma outra área ali que eles nem conseguem, eles nem imaginam que seja ali, né? Uhum. Então, retomando um pouco ali teu questionamento, né? Eu vou ter desde uma modelagem um pouco mais simplificada, que às vezes eu consigo trabalhar com empresas de menor porte ali, é uma caldeira, uma única caldeira Uhum. ali. A gente trabalhou, por exemplo, com lavanderia industrial, com a caldeira da lavanderia industrial para verificar qual que é a altura da chaminé que seria mais adequada. No entorno ali, eles tinham, por exemplo, residências ali, eles não queriam se incomodar com reclamação de vizinhos. Então, eles pediram para a gente justamente essa simulação de verificar qual que é a altura das para a emissão deles ali, que eles já faziam o automonitoramento ali, por quanto eles emitiam, quanto que a chaminé tinha que ser ter de altura para não causar impacto. Esse é um caso de uma indústria de menor, vamos dizer assim, uma empresa de menor porte, em Sim, que a gente sim. conseguiu aplicar uma modelagem mais simplificada e que já forneceu para eles um resultado super relevante. Até, por exemplo, num caso de uma empresa siderúrgica, que a gente também trabalhou num processo de ampliação, que eram 20, 30 chaminés simultâneas. Nesse processo de ampliação iam acrescer mais 10, e em que a gente teria que verificar ali qual que é a altura ideal para essas 10 novas fontes que deveriam ter para justamente mitigar o impacto no entorno ali. Então, Uhum. são cases diferentes ali, mas utilizando a modelagem também para a mesma situação, né? Como é que eu consigo mitigar esse meu impacto no entorno? No caso, o aumento da chaminé acaba sendo aí o último recurso quando eu vou trabalhar com tratamento de poluentes, né, de emissões atmosféricas, aumentar a chaminé acaba sendo, vamos dizer assim, o último recurso. Já investir em tratamento, já investir e, às vezes, aumentar a chaminé é uma solução que não é tão custosa, mas que é bem efetiva. Quanto mais alto eu emito o meu poluente, maior é a distância que ele tem até o impacto, mais vai estar diluído o poluente. Uhum. Ah, interessante, interessante. Isso até conversa um pouco com a próxima pergunta ali que eu tinha destacado também, né? Que é justamente essa questão dos controles, né? Queria que tu comentasse um pouquinho, lógico, por tipo de efluente, né? Se estou falando de material particulado, gases, né? Odores, enfim, né? Qual que seria, digamos assim, de uma linha de hierarquia, se é que é possível hierarquizar, né? De situações a serem atacadas, né? Numa mitigação, né? Você comentou agora da chaminé, a chaminé é uma das coisas que seria, né, a mais simples, né, que talvez comparadas a outras tecnologias, né? O que que tu enxerga assim que seja, né, nessa linha? Vamos pensar aí em material particulado e gases, né? Para o pessoal que poder Hum, entender que às vezes vai ter gente que vai cair aqui de paraquedas e sim. nunca ouviu falar, talvez, né, de controle de poluição atmosférica. É, só ressaltando novamente, aumentar a chaminé é o último recurso, não vão falar, ó, escutei o Vicente falar lá que é só aumentar a chaminé aí que está resolvido o problema. Não, Não, o ela é último uma recurso. alternativa, né, que pode ser avaliado de menor custo, né? Acho que 10. Normalmente hoje o que as empresas buscam é, na verdade, o que for uma solução mais efetiva possível, né? Então, normalmente a gente tem trabalho, às vezes, com caldeira, o pessoal, às vezes, no próprio ajuste da caldeira, da combustão, já é suficiente para mitigar a emissão, ou até a própria substituição do combustível, né? Então, a gente sabe que os combustíveis sólidos, cavaco, lenha, carvão, acabam sendo bem mais poluentes do que, por exemplo, o combustível líquido ou combustível gasoso, né? Então, seguindo Uhum. essa linha, quando se eu tiver um combustível gasoso, menos impacto eu vou causar no entorno, menos eu vou emitir de poluentes em relação aos combustíveis sólidos e líquidos, né? Então, é melhor não emitir do que depois eu pensar no tratamento. Mas em relação ao tratamento, depois que eu já tenho tudo definido, vai depender também do porte da indústria, né? Então, às vezes eu vou ter desde soluções como multiciclones, que vão ser bastante efetivos para tratamento de particulado,
como até o próprio filtro manga, que também é bem eficiente até para diâmetros para partículas bem finas, né? E seriam essas soluções, ou até, como eu mencionei lá no início, um precipitador eletrostático, que Computador, seria né? normalmente a solução aplicada para termoelétricas, mas que são bastante custosas, tanto Uhum. de compra, aquisição, projeto, até a próprio funcionamento, que elas vão Sim, eu consumir já tive a muita oportunidade de eletricidade. trabalhar numa indústria papeleira que tinha lá um precipitador, ele realmente era um monstrão, né? Era uma baita tecnologia, assim, interessante. Eu até não sei se existem precipitadores pequenos, assim, sei lá, não vou dizer portátil, mas Uhum, né, de menor tamanho, porque aquilo lá era bastante grande, era uma caldeira grande, uma papeleira grande, né? Não uhum. sei se tem esse conhecimento aí de Na aplicações época do menores. meu TCC, eu trabalhei com a questão da cerâmica vermelha, né, as indústrias olarias, né, Uhum, e na pesquisa eu estava tentando verificar soluções que fossem, pudessem ser aplicáveis, né, porque são indústrias de menor porte, não tem tanto exato. recurso, Baixo recurso. mas que possuem, bom, no sul do estado ali, às vezes eu tenho cidades ali, municípios que eu tenho, sei lá, 60, 80 olarias e que a emissão conjunta delas impacta bastante na qualidade do ar, né? Sim, Então, às sim. vezes, uma solução dessa, como o precipitador, que ela tem uma eficiência muito alta, poderia ser aplicável. E no exterior estavam sendo desenvolvidos em fase de protótipo ainda um precipitador que fosse de tamanho reduzido, mas Uhum. o problema dele é justamente a questão da operação, né? É uma operação bastante custosa, energia elétrica, Sim, hoje em dia a energia gente elétrica sabe para que... poder eletrificar todas aquelas partículas ali, enfim, né, que gerar a diferença de potencial. Não, Exato. interessante, cara. É, E nessa linha ali, eu queria que tu comentasse rapidamente, assim, né, algum case que vocês tiveram, assim, que foi aquela verdadeira bucha para resolver. Não precisa citar, obviamente, nenhum nome de empresa, nada, né? Mas algo que realmente foi um desafio, assim, que vocês conseguiram realmente, né, entregar um resultado legal. Olha, a gente teve sorte de trabalhar com algumas empresas bastante bem grandes aqui de Santa Catarina, né? Até exemplares, e o pessoal e foi uma indústria siderúrgica, né? Uma fundição, na verdade, em que a gente teve condições de fazer essa parte desde do início a quantificação de emissão, né? Então a gente fez todo o inventário de emissões da indústria, a gente foi atrás de todos os laudos de emissão deles, dos históricos, a gente fez uma enorme tabulação de dados, conversou com os líderes, percorreu a indústria inteira, catalogou as chaminés, enfim, para depois passar por todas aquelas etapas que eu mencionei depois da modelagem, né, fazer a questão dos dados, tratar os dados, verificar se estava tudo certo, executar a modelagem e depois até a questão do monitoramento que eles tinham na época, a gente conseguiu verificar um posicionamento adequado para o monitoramento. Isso foi bastante interessante porque a empresa às vezes estava gastando recurso, tempo com monitoramento em locais que não fazia sentido. A empresa às vezes estava monitorando dentro do próprio pátio dela e não fazia sentido, né? Pô, bota esse monitoramento ali fora, que o que importa é o impacto na população. Aqui dentro é meio Claro. que segurança do trabalho, né? Tu tem que cuidar dos teus funcionários que botam os equipamentos para medição aqui, mas lá fora é que Uhum. você deveriam focar esse. E nisso a gente conseguiu também identificar quais das fontes eram as mais significativas. Então, a modelagem, o interessante dela é que eu consigo também avaliar o impacto específico de fontes exclusivas. Então, por exemplo, eu tenho uma região urbana, eu tenho diversas fontes, o meu monitoramento, eu vou ter que fazer ele, se eu medir a qualidade do ar, eu vou ter que fazer ele diversas vezes para conseguir correlacionar com vento, com direção, para falar, ó, esse aqui, esse particulado provavelmente é daqui ou é dali, e às vezes quando eu tenho fontes rodoviárias acaba se tornando muito complexo, e na modelagem eu consigo colocar só as fontes da indústria e falar, ó, a tua empresa causa isso de impacto no máximo. Uhum. E essa tua caldeira aqui, ou esse teu forno aqui, ele é a fonte que tem o maior potencial de impacto. Então, foco nele. Vai ali, Uhum. investe num Legal. sistema de tratamento, muda o teu combustível, aumenta essa chaminé. Enfim, a gente conseguiu fornecer, vamos dizer assim, soluções dados bem importantes para ele seguir adiante lá com a política ambiental da empresa, de gestão ambiental da empresa, né? Uhum. Não, legal. A gente tá avançando no horário aqui, tá quase dando o nosso horário. Vicente, te agradeço novamente, né? Foi uma aula aqui, cara, assim, fazia tempo eu não tinha contato assim com essa área, então assim, realmente foi uma aula
uma aula tua aqui para mim, deu para aprender bastante. Eu tenho certeza que quem estiver nos assistindo aqui também vai aprender bastante. Para a gente finalizar, eu só queria te pedir como é que o pessoal pode fazer para entrar em contato com vocês, com a área, o site, o Instagram, o e-mail, enfim, o que tu puder compartilhar aí. Certo? Eu agradecer a oportunidade, Vitor, por estar aí falando, espalhando conhecimento no que é possível, né? Na Aire você pode entrar em contato entrando pelo site aireconsultoria.com.br ou pode falar com a gente pelo WhatsApp 48 3209 3729. Legal, legal. Pessoal, então se você ficou até agora, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o joinha ali, porque assim o conhecimento vai para outras pessoas, né? Eu aprendi muito aqui, tenho certeza que você também deve ter aprendido. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.